Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de discipulado. Hoje nós vamos estar falando sobre os motivos que nos levam a iniciar um discipulado. O discipulado ele é uma obra do Espírito Santo. Então, quanto mais próximo de Deus, quanto mais vontade você tem de conhecer a Deus, quanto mais desejo por estar na presença de Deus você tem, mais próximo você está de um discipulado. O discipulado, eu digo que ele é uma obra do Espírito Santo, porque ele te leva a conhecer mais a Deus. O primeiro sintoma, eu vou chamar de sintoma, o primeiro sintoma de um discipulado, quando é uma obra guiada pelo Espírito Santo, é que você quer conhecer mais a Jesus, mais a pessoa de Jesus, né? Por tabela você quer conhecer mais a Deus, né? Quer buscar mais conhecimento sobre isso, estar na presença, o desejo de ouvir músicas que falem sobre Deus, sobre o amor de Deus, a vontade de ler a Bíblia. E talvez você não tenha esses sintomas dessa forma, mas você sente a falta de alguma coisa no seu interior, está sempre buscando preencher com outras coisas, com as coisas erradas geralmente, coisas que geram algum prazer momentâneo, e aí logo você fica vazio de novo e continua buscando por alguma coisa. Então, se você sente todos esses sintomas, ou alguns deles, é um bom sinal. Se você está aqui no canal, quer dizer que você está buscando conhecer mais a Deus, e eu estou aqui para te ajudar. Eu mesmo passei por essa experiência quando eu fui tocado pelo Espírito Santo e comecei a buscar mais a Deus e comecei a conhecer mais a Deus. Inicialmente, geralmente a gente acaba indo pelo caminho da adoração, da música, do louvor. Depois a gente vai para os cultos, para a igreja, para as outras pessoas que já conhecem a Deus um pouco mais do que nós, tenta aprender com elas. Mas o nosso caminho principal é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Eu demorei tempo para aceitar primeiro, porque não cresci num berço assim cristão, a gente sempre teve Bíblia, mas sempre parecia algo muito místico, não algo tão acessível para nós, meros mortais, E Deus me provou várias vezes, que o caminho é através da palavra dele, é através da Bíblia. Então a leitura bíblica nos aproxima de Deus, nos faz conhecer a Deus, Porque imagine que eu e você fôssemos um livro, e se alguma pessoa quisesse nos conhecer em essência, em integralidade, como nós somos realmente, ela precisaria pegar aquele livro, começar na primeira página, dizer assim: William nasceu em tal dia, o parto foi de tal forma, na infância passou por tal dificuldade, o pai, a mãe, isso, aquilo, tem tantas pessoas na família. Então essa pessoa ela poderia nos conhecer totalmente, lendo a nossa história. E a Bíblia ela deixa uma história de Deus conosco, com o seu povo, com a sua criação. Ela fala de muitas coisas, entre ciências, espiritualidade, conhecimentos financeiros, tudo que a gente precisa para viver. Então, o caminho é através disso. E aí tem um texto lá em João 14. Disse-lhes Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso que eu digo que o discipulado ele é uma obra do Espírito Santo, porque ele quer nos aproximar de quem é Jesus. Se Jesus está dizendo que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, quer dizer que é dele que a gente precisa se alimentar para ser transformado. O discipulado nada mais é do que Deus nos transformar o nosso caráter, nos aproximar do caráter de Cristo. Eu digo nos aproximar para que a gente não crie expectativas também de que a gente vai se igualar ao nosso mestre. Também não digo que a gente não possa chegar a um nível apostólico como os primeiros discípulos e apóstolos, Tiago, Pedro, João, Paulo, pessoas que conseguiram chegar muito mais próximos de Jesus. Então, adotando o estilo de vida, o caráter cristão, a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo ele é o Espírito do próprio Deus que nos conecta, habita em nós. E existem vários níveis. Então,
Jesus ele ficou num deserto por 40 dias, levado pelo próprio Espírito Santo. Lá ele foi testado, provado, meditou nas Escrituras, né? Passou por seus testes e saiu desse deserto cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo. E conosco acontece a mesma coisa. Ao longo do discipulado, o discipulado é um tema importante porque ele leva uma vida inteira. E a gente precisa se alimentar da presença de Deus, se alimentar através de Jesus, como ele próprio diz, né? Aquele que comer da minha carne, aquele que beber do meu vinho. Ele fala muito sobre compartilhar, se alimentar dele. Não é fisicamente, é espiritualmente. Então, ele tem preparado para nós um banquete que é capaz de nos transformar. O alimento, quando a gente come fisicamente, os nutrientes são absorvidos pela nossa carne, pela nossa estrutura, geram células, produzem sangue, combatem doenças, o que sobra é expelido pelo nosso sistema digestivo, e aí as coisas boas ficam em nós e o que não serve mais o corpo expulsa. A obra do Espírito Santo, o discipulado, acontece dessa mesma forma, desse mesmo sistema digestivo. A diferença é que a gente vai se alimentar da palavra de Deus, vai se alimentar de Jesus e vai começar a trocar coisas que estão em nós, na nossa carne, na nossa alma, por coisas que vêm de Jesus. Então Jesus fala: aprendam comigo, eu sou manso e humilde. Então, se eu sou uma pessoa que gosta de uma confusão, se eu sou um cara meio nervoso, se eu não sou nada humilde, eu sou orgulhoso, eu já sei que eu vou ter que me alimentar de humildade, eu vou ter que me alimentar de mansidão. E o Espírito Santo vai convertendo a minha carne, vai eliminando esses dejetos, essas coisas, e eu vou dando espaço cada vez mais e mais para que o caráter de Cristo passe a ser o meu caráter. E com o tempo eu espelhe, seja um espelho dessa grandeza, dessa glória que traz para o nosso próprio Deus. Então a gente precisa se alimentar da palavra e ficar com os nutrientes disso. O que eu quero dizer? Tem muitas pessoas que leem a Bíblia, mas se você não lê crendo que há uma necessidade de você se alimentar daquilo e mudar, você vai continuar igual. Por isso é importante ouvir o que o Espírito Santo está falando. Ele é uma voz dentro de você, fala na tua consciência, fala na tua mente. E eu sei que você já sabe tudo que precisa mudar, mas você não consegue sozinho. Por isso que a Bíblia fala que o Espírito Santo ele é o nosso conselheiro, o nosso ajudador. Ele é a parte de Deus que habita em nós, está em todos nós o tempo todo. E ele fala o tempo todo. Só que a gente não escuta o tempo todo. Porque a gente está muito focado nas nossas próprias coisas. Muitas vezes não quer ouvir o que ele está falando porque não quer renunciar a alguma coisa. E enquanto o Senhor me discipula, o Espírito Santo me discipula através dos cultos, através da adoração, através da leitura bíblica, através de pessoas que já conhecem a Cristo mais do que eu. Essas são as ferramentas que nós temos e eu preciso fazer decisões, escolhas, e quando eu não consigo renunciar, eu preciso que o Espírito Santo me ajude e me convença. Então eu entro em oração, que é uma conversa com Deus, e aos poucos eu vou entregando mais e mais para que eu possa ser transformado. É um processo, uma jornada. Eu vou estar aqui junto com vocês. Acompanhe os próximos vídeos, se inscreva no canal e nós vamos estar conversando então sobre esse tema. E eu espero que você seja transformado como eu fui e estou sendo pelo poder de Deus. Um grande abraço a todos.